E agora vamos falar um pouquinho da rinoplastia mais complexa, né? Ou das mais complexas. A cirurgia de nariz negroide é das cirurgias mais complexas de serem feitas de rinoplastia. Por quê? Porque é um conjunto de características que normalmente você encontra nesse tipo de paciente. Então, o que é o nariz negroide? É aquele nariz que ele é mais baixo, né? O dorso, né? Ele é mais baixo. Normalmente aqui tem um volume maior e ele é mais largo, né? Tanto a parte óssea quanto as narinas e tudo. Luiz, por que isso aí é um pouquinho mais complexo de fazer? Porque muitas vezes, não estou falando 100% das vezes, mas muitas vezes você precisa de mais material para conseguir fazer essa cirurgia. O que é isso? Você tem que pensar o seguinte, é como se fosse uma casinha. Você chegou lá, você comprou uma casa, mas a cabaninha tá meio capenguinha, você tá querendo dar uma arrumada. O que você vai usar para isso? Madeira, ok? Se ela tá pouco capenguinha, você vai usar pouca madeira. Se você tem pouca madeira, ok, resolve. Se você tem uma situação complexa, que precisa levantar bastante, alinhar bastante, precisa acertar a narina, a válvula e tudo, você precisa de bastante material. Da onde você tira esse material? Normalmente, você começa pelo septo, né? Eventualmente você tira alguma coisa de cartilagem de orelha, mas em casos que você precise de muito material, você vai precisar da cartilagem que fica na conexão entre a costela e o osso externo. Então você tira isso aqui por uma incisão inframamária e você usa esse material para justamente montar essa cabana. É o que eu falo, você tendo experiência com cirurgia de nariz, você já tem uma ideia, né, do que você vai precisar, né? Lógico que muitas vezes o exame físico já detecta, né, muitas das anomalias, mas se você sabe que é uma coisa mais complexa, você tem que ir preparado. Então, são cirurgias maiores, que você vai fazer a retirada dessa cartilagem, né, entre a costela e o externo, e isso aí vai ser preparado, né, vai ser feito um monte de laminazinho, um monte de tijolinho para você brincar de Lego, montando o nariz da paciente. Brinquei agora falando de Lego, mas é muito parecido. Na verdade, você faz todo um planejamento, né? Você tem um mapa do que você gostaria, onde você gostaria de colocar a ponta, né? A abertura nasal, as válvulas, né? A parte alar. Então não dá para você ir para uma cirurgia que você sabe que você vai ter que mexer em muita coisa sem estar preparado. Então isso é uma conversa que você tem que ter com a paciente antes, né? Então normalmente você já deixa o paciente preparado para o nariz, para a orelha. Eventualmente pode precisar, né, dessa cartilagem da costela. Mas se você já sabe que você vai precisar, você já fala para o paciente, você já é combinado, né? A gente chama de rinoplastia com o uso de enxertos de cartilagem, né? De costela. E isso você faz metodicamente, né? Faz as laminazinhas e você consegue reconstruir o dorso, né? Com uma projeção e com a forma que você gostaria. Então, isso é planejamento. Então, cirurgia de nariz chamado nariz negroide, que tem essas características que eu falei, você não vai para brincar, né? Você vai para ganhar. Então, são cirurgias um pouco mais complexas e, obviamente, de duração maior. Então, normalmente, uma cirurgia de nariz você precisa de 2 horas, 2 horas e meia. Uma cirurgia de nariz com um enxerto de cartilagem, você vai precisar aí de 4 horas, 4 horas e meia, 5. O tempo não importa. O que importa é fazer a coisa certa. Então, você tem que ir preparado. Então, você que estava com dúvida em relação à cirurgia de rinoplastia de nariz negroide, então, nossa equipe faz isso bastante. Então, aqui você vai ter todo o suporte para esse pote de cirurgia. Então, teve qualquer dúvida nesse vídeo em específico de cirurgia de nariz negroide, escreve aqui. Vou te ajudar em tudo. Então, nossa equipe está pronta para te receber aqui de braços abertos, né, aqui no Espírito Santo. Então, conte conosco.